Ontem tivemos as manifestações do 7 de setembro por todo o Brasil, mas o que chamou muito a atenção nessas manifestações foi exatamente o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que bateu forte, bateu pesado no STF, inclusive dizem por aí que os ministros estão loucos da vida com ele e, de fato, deu uma radicalizada no discurso, né? A gente lembra que em manifestações anteriores o Tarcísio ele ficava ali defendendo o Bolsonaro, mas nunca atacou o STF frontalmente, né? Ele sempre se colocava ali como um apaziguador. Agora, ontem o bicho pegou. Então, no vídeo de hoje, vamos ler aqui rapidamente a matéria que fala sobre essa radicalização do Tarcísio de Freitas e ao longo do vídeo vamos fazer a nossa análise e quais podem ser as consequências para ele dessa radicalização aqui, se ele tem capacidade de fato de se tornar o herdeiro do Bolsonaro, como diz aqui a matéria, tá? Então, aqui tem uma imagem do Tarcísio no meio do povão, no meio da multidão, lá na Paulista, e a matéria diz o seguinte: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, surpreendeu grande parte da classe política e todo o judiciário ao radicalizar o seu discurso no ato bolsonarista da Avenida Paulista nesse domingo, dia 7 de setembro, e atacar, como nunca havia feito, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, principal algoz do bolsonarismo. Ao lado de Silas Malafaia, organizador da manifestação que pregava uma reação sem medo ao cerco da justiça sobre os bolsonaristas, Tarcísio pegou emprestado alguns dos adjetivos mais usados pelo pastor, como tirano e ditador, para centrar fogo em Moraes, como há muito tempo era cobrado a fazê-lo pelos aliados do seu padrinho político, que está em prisão domiciliar e inelegível. Embora Tarcísio tenha iniciado sua fala dizendo que só existe um candidato para nós, referindo-se a Bolsonaro, aliados interpretaram o discurso do governador em defesa da anistia ampla e restrita e agressivo com o STF como uma fatura que precisa ser paga ao núcleo duro do bolsonarismo para que ele seja alçado ao posto de herdeiro político de Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026, tá? Isso aqui eu também acredito, tá? Bolsonaro e a galera da sua família lá, acho que só vai realmente abençoar o Tarcísio como candidato a presidente se sentir que realmente o Tarcísio ali tá pegando pesado com o STF, que realmente entrou no front, que comprou a guerra com o STF. Aquele discursinho paz e amor do Tarcísio, ele já viu que não ia ajudar ele a virar candidato a presidente. O Bolsonaro não iria apoiar ele se ele realmente não pagasse essa fatura, como disse aqui o pessoal do Metrópolis, tá? Só que aí você gera um outro problema, porque a partir do momento que você começa a bater muito pesado no STF, você corre o risco de repente, não ter o apoio do STF ali nas eleições. Tinham algumas alas políticas ali que diziam que existia um grande acordão ali para que o Tarcísio virasse ali o próximo presidente, né? Talvez até um acordão envolvendo empresários, a mídia, todo o centrão e até mesmo ali o judiciário. Então, a partir do momento que você começa a bater forte no STF, você pode perder essa legitimidade. E talvez o STF possa enxergar o Tarcísio como inimigo e a partir daí a situação dele, mesmo que ele seja abençoado com uma candidatura, a situação dele pode ficar muito complicada aí, principalmente porque a gente sabe como é que funciona o TSE ali, que é o órgão que administra as eleições, tem vários ministros do STF, então não é bom você bater de frente ou criar inimizades muito fortes com o STF, principalmente pensando em uma eleição presidencial. E vendo também que o outro lado que vai concorrer, que é o lado do presidente Lula, tem um bom relacionamento, no mínimo, né, digamos assim, com o STF. Então isso daí pesa na balança na hora das eleições, ok? Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país, disse Tarcísio no auge do seu discurso. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. É isso que precisamos fazer. É isso que nós precisamos defender. Chega do abuso, chega! Falou em outro momento para os mais de 40 mil manifestantes que foram à Paulista, tá? Eu não cheguei a ver as imagens, então não sei se foi 40 mil. Normalmente eu tendo a desconfiar muito desses números, né? Normalmente, quando falam esses números aí, tende a ser muito mais, tá? Eu acho que deve ter tido muito mais de 40 mil pessoas na Paulista, tá? Mas
Como eu não vi as imagens, eu não vou afirmar com convicção, mas sempre desconfio dessas numerações que eles colocam aí. Além da nova postura de Tarcísio, outros detalhes que apontam para uma passagem de bastão foi o elogio de Malafaia ao governador de São Paulo, chamado por ele de leão em defesa da anistia. E a indireta do pastor, que tem enorme influência no bolsonarismo, ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente que está autoexilado nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em seu discurso, Malafaia afirmou que ninguém deve se colocar como candidato no lugar de Bolsonaro, mesmo com o ex-presidente inelegível até 2030. Eduardo declarou em entrevista ao Metrópolis que pretende ser o candidato da direita caso a inegibilidade do seu pai seja mantida, e excluiu o deputado da lista de interlocutores de Bolsonaro encarregados de transmitir as mensagens do ex-presidente. Bom, não sei como é que, não sei como é que o Eduardo vai querer ser candidato se ele está lá exilado, fugido nos Estados Unidos, e ele sabe que se ele botar os pés aqui no Brasil, a partir do momento que ele botar o primeiro pé aqui do Brasil, ele vai ser preso. Provavelmente vão botar ele na cadeia por crime de lesa pátria. Eu não vejo como, não tem condições do Eduardo ser candidato. Então realmente isso aqui é um delírio nesse momento. Malafaia mencionou com interlocutores apenas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, única integrante da família presente no ato da Paulista, e os outros dois filhos, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. Tá? Então, Tarcísio, né, ele tem sido apontado aí como o nome preferido da Faria Lima, do mercado financeiro, do Centrão, contra o Lula no ano que vem. O governador também aparece como um político de direita com melhor desempenho, chegando a ficar tecnicamente empatado com o petista nas simulações de primeiro turno. A expectativa é que o candidato saia saia pelo PL, né? Que o Tarcísio saia candidato pelo PL, não pelo Republicanos, que é o partido dele, e traga consigo ali toda a galera do Centrão, União Brasil, progressistas, enfim, entre outros, né? No meio político especula-se que esse movimento seja intensificado após a provável condenação do Bolsonaro no STF. O julgamento do ex-presidente e de outros 7 réus será retomado nesta terça-feira e deve ser concluído até o final da semana com as sentenças. E a gente já sabe que o Bolsonaro vai ser condenado, só não sabe quantos anos e se vai ser em prisão domiciliar, se vão mandar ele para Papuda, se vão mandar ele para uma superintendência da Polícia Federal, né? Que ele já está condenado, todo mundo já sabe, né? Nossa única dúvida, infelizmente, é a pena e aonde que vai se dar esse julgamento, onde vai se dar essa condenação. Toda essa articulação de Tarcísio já fez com que ele se tornasse um dos alvos preferenciais dos ataques da esquerda. Nesse domingo, aliados do presidente Lula, incluindo ministros, chamaram o governador de canalha, golpista e vagabundo na manifestação contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e em defesa da soberania nacional. Tá? Então, esse é o cenário, tá? Tarcísio batendo duro, batendo pesado no STF. Por um lado, isso ajuda ele com o núcleo bolsonarista, mas por outro lado, como eu disse, isso traz grandes problemas com ele em relação aos ministros do STF. Já saíram algumas matérias, talvez depois eu até traga aqui um outro vídeo falando mais especificamente aqui de falas de ministros do STF aí sobre o que o Tarcísio falou, mas está bem claro ali que boa parte dos ministros ali não gostaram nem um pouco dessa fala do Tarcísio, e isso pode trazer grandes problemas para ele, tá? Tanto em relação a conseguir articular o Centrão em relação à sua candidatura, quanto de fato ali você ter um STF ali torcendo o nariz para ele, e a gente sabe que isso pode trazer enormes problemas na próxima eleição, tá? Mas o Tarcísio, ele é um cara que ele via de regra, né? Ele é um cara que ele tem um bom trânsito, é bem provável que ao longo da semana ele acabe conversando ali com os ministros do STF, tente aparar as arestas, acabe de alguma forma ali tentando articular para não ficar tão mal na fita aí, ou pelo menos nos bastidores ali, tentar ficar bem com os ministros, né? Então acho que com o Tarcísio é mais fácil disso acontecer. Não acho que vai gerar grandes problemas a longo prazo, mas num primeiro momento ali foi algo que pegou mal para ele, né? Provavelmente agora ele vai ter que fazer aí um trabalhinho firme de bastidores aí para tentar limpar um pouco a barra com o STF, tá? Mas acredito que sim, acredito que ele é o herdeiro do Bolsonaro, não tem outro candidato aqui
que consiga, né, uma ampla gama de apoio aqui para a candidatura, por mais que o Bolsonaro quisesse colocar alguém da família dele, mas o Centrão provavelmente não vai apoiar, provavelmente o STF também vai fazer um baita de um esforço para que nenhum candidato com o sobrenome Bolsonaro seja eleito numa eleição, então não vejo como viável ali você ter alguém da família participando, né? Provavelmente vai acabar sendo o Tarcísio mesmo. E se o Tarcísio conseguir aí limpar a barra dele com o STF e, de fato, conseguir aglutinar todo o centrão em cima da sua candidatura, se torna, assim, um dos grandes favoritos para a eleição do ano que vem e provavelmente o herdeiro do Bolsonaro, tá? Mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que realmente o Tarcísio vai ser o grande herdeiro do Bolsonaro? Ou você acha que não? Você acha que vai acabar aí entrando outro candidato, outra pessoa, ou o próprio Bolsonaro, né? De repente vai conseguir aí ser absolvido nesse julgamento, ou vai conseguir a anistia e o Bolsonaro é que vai ser o candidato ano que vem. Diz aí nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião. Se você acredita também que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você acredita e que precisa entender melhor todo esse cenário que está envolvendo Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro e o STF nessa semana muito importante, que é a semana onde vai sair aí a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.